Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está acompanhando a gente nessa nossa aula online. Para quem não me conhece, meu nome é Helder Segalo, tá? Sou professor de Geografia aqui no Pré-Absoluto. Então, desejo a vocês uma ótima aula, né? E nosso assunto, tá? Vai ser teorias demográficas, ok? Então, espero que vocês estejam acompanhando, né, as aulas anteriores, obviamente, tá? Esse pacote, né, dentro da geografia, essa área, melhor dizendo, tá, da geografia que estuda as populações, ela é muito grande, beleza, gente? Então, quando os meus alunos perguntam, professor, quais matérias aí são mais importantes para o Enem? Com certeza, né, geografia da população, né, demografia, que é o estudo das populações, tem um peso enorme na prova do Enem. Então, fique esperto, fique ligado, que esse assunto é extremamente importante, beleza? Então espero que vocês estejam, né, todo mundo aí esteja se cuidando, né, em casa nesse momento, tá? Nós temos que esperar, né, em breve, né, gente, estaremos aí juntos nas aulas, beleza? Então, né, vão se preparando, né, porque, logicamente, né, gente, a prova vai acontecer, né, então não é para desanimar, não é para ficar estressado por causa disso, é uma eventualidade. Ninguém esperava, né? O mundo está se adequando novamente, tá? Inclusive vai ser assuntos aí de atualidades, né, mais para frente, beleza, gente? Então, vem aqui comigo, né, para a gente entender, tá, agora, né, sobre as teorias demográficas, certo? E eu vou começar pela mais antiga aqui, claro que a gente vai trabalhar as três principais, viu, gente? Tem mais teorias, né? Mas a primeira teoria que ganhou grande repercussão foi, né, a teoria malthusiana, né, o malthusianismo, tá? Foi desenvolvido e proposto pelo Thomas Malthus, beleza, gente? Lá no século XVIII, então tá aqui o período, né, que ele viveu, tá? Ele continuou, né, inclusive essa teoria dele foi muito aceita por praticamente todo o século XIX, certo? A gente vai ver por quê, beleza? Então, galera, vamos ter cuidado aqui, porque nós estamos falando de um período histórico, né? Então aqui nós, na geografia, estudamos o quê? O fenômeno que acontece num espaço em determinado período de tempo, beleza? Então o fenômeno população, né, os movimentos migratórios, os diversos, né, condicionantes, enfim, né, tudo que envolve as populações é um fenômeno geográfico, tá? Então essa teoria aqui vai explicar como que esse fenômeno, né, então é uma teoria, né, uma proposta do Malthus explicando como que as populações se comportavam, né, naquele momento. Então ele viveu nesse contexto histórico aqui, viu, gente? Tá? Então o século XVIII é um século importantíssimo, aí as aulas de história, né, com certeza estão conectadas aqui essas teorias, tá? Então lá no século XVIII, final dele, né, é um marco muito importante porque inicia o processo de industrialização, tá? Começou lá na Europa, né, lá na Inglaterra e foi se espalhando, certo? Então foi nesse momento que o Malthus observou as populações, tá? Então quais locais que ele observou, gente? Principalmente a Europa, tá? O continente europeu e também a população norte-americana, tá? Então vamos lá, gente. Acompanhe comigo, ó. Crescimento demográfico. Então o que o Malthus vai falar? Que o crescimento demográfico é mais rápido que a produção de alimentos, né, de recursos. Por que isso, gente? Ele observou, né, vocês já viram aí em aulas anteriores, né, se eu não me engano, o professor Bira nessa aula, sobre as taxas demográficas. Então, o crescimento, né, demográfico, tá, o aumento populacional, né, é o que o Malthus está discutindo aqui nesse início. Então, esse crescimento da população acaba sendo muito maior do que a capacidade de produzir alimento. Lembrando, gente, ele está olhando as populações em que período aí? Lá no século XVIII, certo? E, né, no início do século XIX, beleza? Então, gente, com o advento tecnológico, as pessoas migrando para as cidades, devido à própria, né, industrialização, as pessoas começam, né, a viver mais, tá? Então, com isso, ele foi observando que a quantidade de pessoas, né, vai aumentando, tá? Sendo que era muito comum, né, gente, nesse período aí, as famílias, principalmente
né, as mulheres, né, das famílias mais pobres, né, mais humildes, né, aí no caso, né, passando aí já para os trabalhadores das fábricas, de ter vários filhos, muitos filhos, né? Lá na urbanização a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas o Malthus observou essa realidade. Então as famílias têm muitos filhos, principalmente as classes mais baixas, beleza? Bom, contudo, né, ele propôs isso aqui, ó, população, então ele chegou à conclusão que tem uma progressão geométrica. Então olha só, 2, 4, 8, 16, né? Então o crescimento populacional ele vai ser muito maior, muito mais acelerado do que a produção de recursos, que vai ser aritmética, beleza? Então ele analisou na teoria dele e chegou a essa conclusão aqui, ou seja, Malthus disse o quê? Que a cada 25 anos dobraria a população, né, de um determinado local. Tá? Então, ele acabou criando, né, uma teoria bem catastrófica. Né? Ou seja, vai chegar um momento que vai faltar recurso e o mundo vai entrar em colapso. As pessoas vão começar, né, a entrar em colapso, guerras, enfim. Tá? Então, segundo a teoria dele, né, chegaria a essa situação. Muitos, né, vocês já devem estar pensando aí, pô, pessoal, mas isso não chegou, isso não aconteceu. Calma que a gente vai falar isso mais para frente. Beleza? Mas você já sabe, né, que Malthus, ele preveu lá naquele momento, não aconteceu. Tá, galera? Então, antes de criticar, né, de determinada forma, a gente tem que pensar no contexto que ele vivia. Tranquilo? Bom, e o que o Malthus vai falar? Olha, guerras e epidemias, por exemplo, serviam para conter o crescimento demográfico, tá? E restabelecer, muito importante isso aqui, ó, o equilíbrio. Essa palavrinha aqui é muito importante, ó, o equilíbrio entre a oferta e demanda de alimentos. Então o Malthus vai justificar, né, as guerras, as epidemias, eu não estou aguentando mais falar dessa palavra, tá? Mas enfim, tudo que acontecia no mundo que proporcionava, né, muita morte, né, a morte em massa, Malthus justificava, olha, isso é a terra, isso é o próprio, né, a mãe natureza restabelecendo, né, o equilíbrio. Tá? Se isso não acontecesse, a população ia crescendo, ia ter falta de alimento, falta de, né, da base, né, para a subsistência. Fechou? Então essa aí, né, é a nata aí da teoria de Malthus, tá? Agora vem cá com um ponto importantíssimo, ó. Então, como eu já estava falando aqui, o que resolveria esse problema, né, dessa previsão catastrófica do Malthus aqui? Diminuição das taxas de natalidade, que eram altíssimas nesse período, tá? Então, o Malthus falou que, pô, de alguma forma essas taxas têm que diminuir. Isso aqui, ó, né, essas epidemias, guerras, enfim, tudo isso servia para diminuir essa taxa de natalidade, tá? Outra coisa que ele falava muito, né, o Malthus era um cientista muito ligado à religião, então ele vai propor, né, algo, né, que ele chamou de sujeição moral. Então ele falava, olha, as pessoas não têm que fazer sexo, né, ter uma vida sexual ativa à toa, tá? E as famílias têm que ter menos filhos, beleza? Então ele propõe o quê? Uma abstinência das relações sexuais. Né? Então ele é muito ligado à religião, né? Ele acreditava que o sexo serviria só para a reprodução, tá, gente? Sendo que, né, as pessoas deveriam ter menos filhos, principalmente aquelas que não têm condição, que não têm posse de terras, por exemplo, tá? Então, estou falando aqui da população mais pobre, beleza? Então é isso que, né, no geral, tal, que com certeza, né, tem grande chance de aparecer, né, uma questão de Enem sobre Malthus, se você levar isso aqui, tá? Você está bem aí, vamos dizer assim, armado, né, sobre a teoria malthusiana, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal, continuando aqui, né, no assunto ainda de teorias demográficas. Então nós já vimos lá o malthusianismo, certo? Na faixa aqui, na sequência, eu já vou trabalhar com vocês o neomalthusianismo, né, a teoria neomalthusiana. Então, neo, né, a palavra significa aí, né, esse prefixo neo significa novo.
Então é uma nova leitura, é uma retomada, tá, dos pensamentos ali do Thomas Malthus. Por que eu estou falando que é uma retomada? Gente, essa teoria ela é desenvolvida pós Segunda Grande Guerra Mundial, certo? Então a gente já está falando aí agora do século XX, né? O pessoal aí da história, né, gosta de falar que é o século das guerras, e é mesmo, tá certo? Então a Segunda Guerra Mundial, né, após ela, tá, essa teoria, né, algumas coisas, né, que o Malthus propôs, ela retoma, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver a teoria reformista, que é a crítica, né, justamente a teoria malthusiana e neomalthusiana, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Bom, gente, então eu coloquei aqui para vocês, chamei a atenção aqui para a Organização das Nações Unidas, né? Então, vocês sabem muito bem que após a Segunda Guerra Mundial, aqueles países, né, aquele grupo de países chamado Países Aliados, eles então, né, foram discutir lá na Conferência de São Francisco, lá nos Estados Unidos, qual vai ser o rumo do mundo. Principalmente, né, no entanto, a Organização das Nações Unidas ela foi criada justamente para impedir que um novo conflito mundial aconteça, beleza? Então, óbvio, né, que o tema, né, desenvolvimento das populações era um tema muito importante em pauta, certo? Bom, então a grande pergunta, né, naquela época, né, naquele período, como manter a paz mundial? Então essa era a pergunta, como é que a gente vai fazer para manter a paz mundial? Então ali foram, né, representantes ou os próprios, né, gente, líderes mundiais, né, que participaram da guerra, tá, para discutir, né, e chegar a um consenso. Bom, então lá, né, gente, foi discutido muito a questão das origens da pobreza. Então, né, além, né, desse tema muito importante, que é a paz mundial, né, por que o mundo, né, tem tanta pobreza? Porque tem países, né, miseráveis, né, países que estão, né, ditos aí, países subdesenvolvidos, tá? Alguns, né, que são um pouco menores, a gente chama de país em desenvolvimento. Então, muito cuidado com esses termos, tá, gente? País subdesenvolvido é uma coisa, país em desenvolvimento é outra, viu? Então, por exemplo, o Brasil não é um país subdesenvolvido. Em geral, a gente não pode falar isso, beleza? É um país em desenvolvimento, ok? Agora, alguns países lá da África subsaariana, como República do Congo, por exemplo, aí já são países, né, que infelizmente ainda são subdesenvolvidos. Então, já estou adiantando isso para vocês, mas vai ser aí assunto, tá, de aulas futuras, né? Lá em geopolítica a gente vai falar mais sobre isso. Então, aguenta a mão aí, né? Nós já vamos adiantar isso aqui para não ter dúvidas, beleza, gente? Bom, e o que foi falado, o que se concluiu lá, pegando agora, né, gente, a questão populacional? Olha só, gente, população jovem gera mais gastos e investimentos sociais. Faz sentido. Então, se você tem um país com uma taxa de natalidade enorme, ou seja, muita gente nas faixas etárias, né, gente, de criança, né, a base, né, da pirâmide etária é muito larga, tá? O Estado vai precisar, então, investir muito, né, na questão social, tá, gente? Educação, saúde, lazer, enfim, certo? E isso gera, muito gasto, tá? Lembrando, gente, que teoricamente eu falo porque existe trabalho infantil, né, que é crime, tá? Mas teoricamente o jovem, né, a criança não trabalha, certo? Ela não produz, ela é criança, beleza? Então ela tem que ir para a escola, tá? Bom, então esses países, né, gente, que tem essa população jovem muito grande, acaba tendo muito mais gasto, beleza? Outra coisa que foi levantada lá, o crescimento populacional acelerado, que provoca o aumento da população jovem, acarreta a diminuição da renda per capita. Tá? Então, se tem muita gente no país, e aquele país, se for um país problemático ainda, né, países com dificuldades econômicas, tá, vai acarretar o aumento da pobreza. Então, a renda per capita é a renda por população, né, pela quantidade de gente que vive naquele espaço, né, naquele país, certo? Então vai diminuir essa renda per capita,
claro, né, potencializando, aumentando, né, o desemprego, que vai proporcionar o aumento da pobreza e miséria, certo? Então, outra conclusão que se chegou-se aí, né, que está dentro do que os neomalthusianistas, do que o malthusianismo, né, o neomalthusianismo, desculpa, ele traz. Bom, e nesse momento, né, gente, teorias marxistas, então todo mundo já ouviu falar, né, de Karl Marx, né, a questão, aí já fica mais a cargo da história, aí falar da Revolução Russa, enfim, tá? Quem tiver dúvida aí depois, vê essas aulas para entender melhor. Mas o que eu estou chamando aqui de teorias marxistas pertinentes, gente? Tá? Nesse momento aqui, né, essa teoria marxista estava em alta. Ou seja, quais são as origens da pobreza? Será que é realmente a quantidade de pessoas? Está só baseado, né, nesse crescimento populacional? Não é por aí. Então a falta, por exemplo, de acesso à educação é um grande problema que proporciona um aumento acelerado da população, beleza? Tá? Só que não é muito viável nesse momento para quem, gente? As grandes nações, tá? Para quem? Os países desenvolvidos, beleza? Por quê? Para eles, né, naquele momento, era interessante que os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento investissem principalmente na infraestrutura, tá? Construção de estradas, construção de, né, hidroelétricas, né? Eu já vou pegar o exemplo do Brasil, por exemplo, aí, tá? Aconteceu, né, investimento em grandes, né, projetos faraônicos de infraestrutura, né, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Em detrimento do investimento nas áreas sociais. Então, né, qual foi a solução proposta aí, né, principalmente por uma instituição muito importante que é o FMI? Olha, você tem que investir na infraestrutura para poder desenvolver a economia, para depois investir na população. Tá? Então, pensando no próprio Brasil, a gente vê que isso não deu muito certo. Certo? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai falar aqui da teoria crítica, né? E vai ficar mais claro isso aí. Não tem como, né, a gente, né, trazer essa discussão aqui. Tá? Mas, ó, pus até aqui no balãozinho. Teoria neomalthusiana, ó. Olha aí, para relacionar com a questão de prova. Alinhada aos interesses dos países envolvidos. Tá? Países esses que, obviamente, através do Banco Mundial, do próprio FMI que eu já citei aqui, vai financiar, né, gente, a construção dessa infraestrutura nos países desenvolvidos. Fechou? Então, para eles seria muito mais interessante isso. Tá, gente? Eu estou fazendo aqui, galera, uma análise fria, é uma análise científica. Tá? Então, eu não estou aqui defendendo um ponto nem outro aqui, gente. Nós queremos é passar nessa prova. Então, se uma questão aclamada, né, trouxer aí no seu texto, né, o Enem, por exemplo, isso aparece muito nas questões, né? E falando desse contexto que eu estou citando aqui, gente, tá? Você já sabe, olha, provavelmente, se essa questão cobrar teorias, né, demográficas, vai estar ligado, ó, ao malthusianismo, viu? Por isso que eu fiz eu estou chamando a atenção aqui, tá? Bom, e qual que era a solução, então, para esses países desenvolvidos saírem da miséria? Ah lá, gente, ó. Controle rígido da natalidade. Opa, o Malthus não falar disso aqui? Então repare que é diferente. Aqui não está falando, né, da previsão catastrófica do Malthus, enfim, não é isso. Né? Mas principalmente aqui, se eu for pegar a questão, né, pensar na solução, né, dos problemas de miséria desses países, ó, controle rígido da natalidade instituído pelo Estado. Então o Estado encaixa formas, né, para diminuir, ó, o crescimento demográfico, diminuir as taxas de natalidade. Tá? É assim que esses países vão sair da miséria, de acordo com a teoria malthusiana. Tá? E uma estratégia muito utilizada foi essa aqui, a disseminação de métodos anticoncepcionais, tá? Ou seja, para a mulher não engravidar. Tá, galera? Diminuindo aí as taxas de natalidade. Beleza? Alguns países já tiveram, né, de uma postura muito mais radical. Você já deve estar pensando em qual é esse país. Isso mesmo, é a China. Tá? Então, a política lá do filho único, né, gente? A forma, né, muito
claramente o partido, né, vermelho, o Partido Comunista Chinês, é um partido único lá. Então o Estado tem uma força enorme. Então ele, por meio, né, gente, dessas medidas, que elas, né, são questionáveis perante os próprios direitos humanos, beleza? Mas mesmo assim foi feito, tá? Então, de maneira muito severa, né, as taxas de natalidade foram diminuindo lá na China, que por sinal, né, gente, é o país ainda hoje mais populoso do mundo. Então era um problema sério, né, a questão populacional lá na China, né, das taxas de natalidade muito altas. Tranquilo? Bom, gente, então, no geral, no que toca às teorias neomalthusianas, tá? Nós temos essa situação, beleza? Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né, a data, tá? Para vocês chegarem lá e arrebentar as questões. Fechou, gente? Então, né, agora a gente vai continuar aí para a próxima teoria, tá? Que, como eu já adiantei para vocês, é a teoria crítica ou teoria marxista. Beleza? Então vamos lá agora para ela. Bom, gente, então continuando, né, teorias demográficas, a próxima é reformista, marxista, crítica, né? Então, como eu já estava adiantando, gente, agora há pouco, falando aí, né, da neomalthusiana, essa teoria aqui, ela tem como base a crítica, a teoria tanto malthusiana quanto neomalthusiana. Beleza? Bom, então já coloquei aqui de cara para vocês, ó. Qualquer enunciado de questão que vir, né, questionando aqueles princípios lá que a gente viu na aula anterior, pode desconfiar que a questão está falando da teoria reformista. Beleza? Então, olha aí, gente, que eu destaquei aqui para nós, ó. O estado de pobreza e miséria é que vai ser responsável pelo crescimento populacional, tá? Então, gente, na verdade, o que acarreta o aumento da natalidade, o aumento, né, do crescimento populacional dos países subdesenvolvidos? Eu estou falando lá daquele período, né, do pós-Segunda Guerra, beleza? Essa teoria também ela é pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Tanto a neomalthusiana quanto a reformista. Então, os reformistas vão contra os neomalthusianos. Por quê? Eles, né, gente, é uma teoria que, querendo ou não, galera, ela é mais abrangente, né? Porque ela tenta analisar de forma fiel ali, o que realmente está acontecendo nesses países, tá? E, né, não é novidade para ninguém, né? Nós somos brasileiros, por exemplo, a gente vive num país que até hoje, né, tem um desafio enorme, né? Nós temos um desafio enorme aí para vencer, né, a pobreza aqui no nosso país, tá? Então, não tem como, né? Isso aqui vai ser uma justificativa muito forte, tá? No momento que a gente entende que a miséria é responsável por esse crescimento populacional. Por quê, gente? Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí, professor, a falta do acesso, né, à educação, por exemplo, tá? Então, galera, isso já é mais que provado, né? Uma população que tem acesso à educação, as mulheres, né, elas que podem ter filhos, né, gente? Então elas vão tender a ter menos filhos. Então, quanto mais a pessoa estuda, né, quanto mais a pessoa adquire conhecimento, educação, tá? Estratégias familiares, né, o famoso, né, de planejamento familiar, isso entra tudo aquilo que eu coloquei como educação, tá? Então, ó, não esquece, isso é muito importante. Vou até pôr aqui uma setinha, ó, planejamento familiar. Ó, isso aqui é importantíssimo, viu? Então, entra dentro ali de educação, beleza? Então, a teoria reformista, crítica, ela fala, olha, na verdade, o Estado precisa intervir mais, tá? Não literalmente na economia, né, gente? Não é isso, tá? Mas intervir nas áreas sociais, né? É investir mais na população, levar, né, gente, educação, saneamento, saúde, tá? Um dado alarmante para o Brasil, ó, né? Quase metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, né? Nós aqui no Sudeste temos um privilégio nesse sentido,
Então a gente às vezes esquece do resto do Brasil, mas quase metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Então, tirar a população dessa situação de miséria, de pobreza, é que vai realmente resolver o problema. Assim diz a teoria reformista. Tá? Então, as populações que têm planejamento familiar, que têm acesso à educação, saúde, lazer, transporte, emprego, melhores salários, beleza? Porque a pessoa vai ter como, de ter uma especialização, tá? Você não vai ser uma pessoa, desprovida, tá? De um conhecimento técnico, por exemplo. A gente sabe como funciona o mercado de trabalho. Então, quem tem mais conhecimento, quem está mais preparado, quem vem se preparando desde cedo, que é o caso de vocês, porque vocês estão fazendo vestibular, não são todos os jovens que têm condição disso aqui no Brasil, Então, ainda no Brasil, tem locais que nós temos altas taxas de natalidade. Deixa que depois, mais para frente, a gente vai conversar sobre o Brasil dentro da população brasileira com maior detalhe. Então, a gente vai ampliar a escala para trabalhar com o Brasil. A gente vai falar mais sobre isso. Fechou? Bom, mas, gente, então a teoria que deixa claro isso aqui, ó. Então vai criticar a teoria neomalthusiana por conta disso. E o próprio malthusianismo. Tá? E só para destacar aí, galera, o que Malthus previu lá, a catástrofe, a falta de alimentos, isso nunca aconteceu por conta do desenvolvimento tecnológico. Então hoje, na verdade, foi o contrário. A gente tem muito mais desperdício de alimento, certo? Então você sabe disso, tá, galera? Então a gente desperdiça muito alimento, porque a gente vive num sistema capitalista, a gente compra e vende alimento. O alimento é um produto, tá? Então é uma contradição muito grande, porque a gente tem muito alimento sendo jogado fora, a produção de alimento muito além da quantidade de pessoas para comer, com certeza, e mesmo assim, vocês devem estar pensando aí, talvez na África subsaariana, por exemplo, alguns países muito pobres, do Sudeste Asiático, enfim, o próprio Brasil, nós temos pessoas passando fome, tá? Então, uma reflexão muito importante, eu estou chamando muita atenção para esses pontos, galera, porque o Enem pega, neles, viu? O Enem gosta muito de cobrar do aluno esse olhar, sobre todos os aspectos, esse olhar que seria o olhar geográfico, tá? Então, ter essa interpretação, entender esse fenômeno populacional e os reflexos que eles causam, beleza? Então, o que a teoria neomalthusiana falou? O crescimento populacional, ele tem que ser freado. Então, o Estado dá um jeito de frear esse crescimento. Nós vimos lá, Então, campanhas, gente? Distribuição de camisinha, Então, essa coisa toda, gira em torno aí da busca da diminuição da natalidade. Ok, mas o que realmente vai fazer diferença, no final das contas, isso aí está mais que provado, viu, galera? Eu não estou inventando isso, é o investimento nas áreas sociais. Tá? Então, diminuindo a pobreza, você diminui a violência, você diminui o crescimento populacional, tá? Você melhora vários indicadores, viu, gente, que vão ser fundamentais para, por exemplo, dar aquele, um indicador muito importante que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, certo? Então, esse aqui é o caminho, com certeza, tá? Então, fica atento aí, hein? Isso pode ajudar num tema de redação, inclusive. Então, fique esperto, esse assunto é muito bacana. Bom, elevação do padrão de vida da população mais pobre. Tá? Gente, isso aqui, inclusive, se a gente pensar bem, vem de encontro ao próprio capitalismo. Se a gente aumenta o salário das pessoas, as pessoas gastam mais. Qual que é um pilar muito importante do capitalismo? O consumo. Então, se a gente tem um mercado consumidor forte, sendo que as empresas estão pagando melhor os seus funcionários, nós vamos ter um capitalismo mais sustentável, com certeza. É um capitalismo que vai estar, vamos dizer assim, se desenvolvendo melhor naquele determinado local, naquele determinado país, certo? Bom, e logicamente, galera, a gente tem que pensar na distribuição de renda.
Então, aquela distribuição da renda vai ser muito mais, né, de responsabilidade dos estados, né? Então, o Estado ele tem que melhorar essa distribuição de renda, beleza? Então, né, diminuindo também, né, gente, aquele índice de Gini, né, que mede a concentração de renda, tá? Então, quanto mais concentrada a renda, pior é, gente, para aquele país, para a economia daquele país. Por quê? O que isso significa? É pouca gente com muito dinheiro e um monte de gente, a maioria, né, com muito pouco, tá? Então, eu posso falar que o mercado consumidor, né, desses locais com alta, né, desigualdade de renda, com alta desigualdade social, é bom ou não? Tá? Então, o melhor a se buscar, inclusive para o bem do próprio funcionamento do capitalismo, é melhorar aqui os indicadores para a população. Tá certo? Isso é conquistado como? Investir nas áreas sociais. Não foi o que os países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra fizeram. Certo? Hoje, o próprio FMI ele admitiu que as políticas instituídas, né, o investir somente, né, na infraestrutura, nas áreas, né, gente, estratégicas, não foi capaz de solucionar problemas como esse aqui, ó, de saneamento. Beleza, galera? Bom, então essa teoria é importantíssima, espero que vocês tenham entendido muito bem, né? A gente termina então, dou fim aí a essa parte, tá, gente, das teorias demográficas, beleza? Assunto de prova, hein, gente? Isso aqui despeca, né, nas questões de concurso, nos vestibulares e, obviamente no Enem. Fechou? Gente, bons estudos, tá? E até a próxima aula a gente continua. Fechou? Então, em breve espero estar junto aí mais uma vez de vocês. A gente vai ter nossas aulas, né, pessoalmente, tá? Vamos voltar à nossa vida normal e Deus quer isso, tá, galera? Então, um grande abraço para todo mundo, prazer aí para quem, né, não conheço e até mais, gente, até breve. Um grande abraço.